Hoje a gente vai começar uma unidade nova da disciplina, onde nós vamos conversar aí sobre o PSP, que é o Personal Software Process, ou Processo Pessoal de Software. Então, como vocês vão poder ver nessa unidade, a gente vai estudar o PSP de uma forma parcial. Ele é composto aí de 7 níveis de maturidade, a gente vai estudar os 2 primeiros, mas o grande barato aqui do PSP é que ele é um processo que permite aos desenvolvedores a aquisição de um autoconhecimento. Provavelmente vocês já devem ter se deparado com algumas dúvidas, onde, enfim, a gente às vezes não se conhece muito bem a nível profissional em alguns aspectos. Se alguém te perguntar, por exemplo, quanto tempo você vai demorar para produzir determinado software, ou se você acha que ali você vai ter um risco de ter muitos erros ou não, quanto você vai cobrar, quanto que vai custar para desenvolver a ferramenta, esse tipo de pergunta sempre é muito complicado da gente responder quando a gente não possui dados históricos, quando a gente não se conhece. Às vezes a gente não tem uma noção do quanto a gente consegue produzir. Então, para amenizar um pouco esse aspecto, que a gente vai estudar um pouco sobre o PSP. Então, a gente vai tratar aqui sobre qualidade de software a nível pessoal. E uma vez que a gente consegue tratar a qualidade de software a nível pessoal, a gente consegue pensar em qualidade de software de uma forma global, pensando num time de desenvolvimento ou num processo de desenvolvimento que envolva toda uma equipe. A gente tem que começar passo a passo. Então, esses slides eles vão ficar disponíveis aí para vocês na plataforma, igual todos os outros materiais que a gente usa, mas eu já deixei destacado aqui que a gente vai estudar, né, o foco da disciplina nessa unidade vai ser especificamente até o baseline do PSP, que são, respectivamente, os 2 primeiros níveis dessa metodologia pessoal de software. Quem tiver um pouco mais de curiosidade para extrapolar, não é, esse conhecimento que a gente vai adquirir dentro da disciplina, fica aí o material, as referências para se aprofundar um pouco mais, tá bom? Então vamos começar contando a historinha aqui, de onde que surgiu isso, por que que é importante e tudo mais. Juntamente com o nascimento do PSP, muitas outras coisas importantes de engenharia de software nasceram, e é o que a gente vai começar a ver a partir de agora. Lá na década de 80, o Departamento de Defesa norte-americano ele tinha demandas de desenvolvimento de software, né, software que era desenvolvido para órgãos públicos, que naturalmente exigiam editais de seleção para selecionar, né, os responsáveis por desenvolver determinadas ferramentas lá para o governo americano. Só que nessa época era muito comum que empresas que às vezes ganhavam as licitações depois não davam conta de desenvolver os softwares para o qual elas estavam sendo contratadas com a qualidade que era requisitada pelo governo. Então isso gerava muitas frustrações. Então, nessa época, lá em 1986, o Departamento de Defesa americano solicitou a um grupo de engenharia de software lá da Universidade de Carnegie Mellon que eles estudassem e propusessem uma série de padrões de qualidade para a construção de software. Eles queriam construir, falando assim o português bem claro, uma espécie de régua que pudesse ser usado para medir o quanto que determinada equipe de desenvolvimento conseguia entregar do ponto de vista de qualidade. Dentro desses estudos, que foram conduzidos lá no SEI, que é o Software Engineering Institute, uma das instituições de ensino e pesquisa de engenharia de software mais conceituadas aí do mundo, né? Sob coordenação do professor Humphrey, eles desenvolveram 3 mecanismos de qualidade de software que são bastante conhecidos e não são nada novos, né? Eles já são bem difundidos aí no meio da engenharia de software, que eu estou listando aqui para vocês. O primeiro deles foi o CMM, que é o Capability Maturity Model, que é o modelo de maturidade de capacidades, digamos assim, né? É um modelo de maturidade de processo. Ele surgiu lá no finalzinho da década de 80, em 1989. Eu era aí um bebê nessa época, né? Vocês talvez não fossem nem nascidos. E no meio aí da década de 90 surgiu o PSP,
e o TSP. O PSP é o nosso foco aqui nesse momento. Mas eu vou dar uma explicada rápida sobre os outros dois caras. O CMM, eu vou falar, na verdade, de modelo de maturidade com um pouco mais de detalhes para vocês a seguir. Mas o CMM é um modelo de maturidade de processo que ele não tem um foco no indivíduo, ele tem um foco na equipe, ele tem um foco no processo como um todo, sob seus vários aspectos, né? Então, ele tenta medir em níveis, mais especificamente em 5 níveis, quanto é a qualidade daquela equipe para fazer, por exemplo, análise de requisito, para fazer gerência de mudança, gerência de configuração, para fazer implantação, sobre todos os tipos de atividades, né, envolvidas na engenharia de software, e eu mostrei para vocês pelo SWEBOK, na nossa primeira aula. Basicamente, o CMM, ele cria como se fosse uma régua para medir a qualidade de cada um dos tipos de atividades existentes dentro de um processo de desenvolvimento. O PSP e o TSP, eles constroem uma base para que um processo como um todo possa ser medido. O PSP, ele faz algo parecido, pessoa por pessoa. Então, uma vez treinado em PSP, você pode medir o time por meio do TSP. O TSP, ao invés de ser o Personal Software Process, é o Team Software Process. Então, pessoas treinadas em PSP, trabalhando conjuntamente, podem ser avaliadas via TSP. E isso cria a base para o atendimento de um modelo de maturidade mais robusto, como um CMM, como um IPSBR, e outros que a gente vai ver, tá? Mas surgiu lá nessa época, e a gente vai entender um pouco mais sobre isso na aula de hoje, e ver a importância, né, do aprendizado desse tipo de recurso. Então, essa frase do Humphrey, ela é muito interessante para a gente começar aqui nossas discussões a respeito do PSP. Segundo ele, o objetivo das organizações de software é o de entregar produtos de software com alta qualidade, que seguem aí, né, de acordo com o orçamento, ou seja, estão de acordo com os custos e o cronograma estabelecido. Então, a ideia é exatamente essa, né? O objetivo de uma empresa que desenvolve software é entregar o máximo de qualidade sem extrapolar o tempo e o custo previsto. Essa é a ideia. Só que eu estou complementando a frase dele aqui com uma observação que eu julgo bastante interessante. Para a gente poder atender aos custos e ao cronograma planejado, essas organizações elas têm que se conhecer para ela poder prever. Quando a gente não se conhece, quando a gente não tem plena convicção da nossa capacidade, fica muito difícil para a gente prever alguma coisa. Imagina, por exemplo, uma empresa, pensando na construção civil, uma empresa que desenvolve estradas. Ela está sendo contratada lá para construir uma estrada que vai de Minas Gerais até o Espírito Santo. Eventualmente, essa estrada pode ter aí, não sei, uns 400, 500 quilômetros. Ela vai passar por terrenos sinuosos, outros não, parte que é plana, parte que não é, mas enfim, ela está sendo contratada. Ela vai ter que dar um preço para isso e uma previsão para aquela obra ficar pronta. Como que ela vai dar esse preço e como que ela vai dar essa previsão de tempo se ela, de repente, nunca construiu uma estrada? Se ela não tem a mínima ideia de qual que é a produtividade dela? Fica complicado. Agora, ao longo do tempo, a gente vai levantando essas informações, então aquela equipe, aquela empresa, ela pode ter uma noção que uma obra daquelas características, normalmente ela tem uma produtividade de, vamos supor, 3 quilômetros por dia, que seja. Pô, beleza, 3 quilômetros por dia. Se essa estrada tem 450 quilômetros, fica fácil da gente ter uma noção de quanto tempo a gente vai gastar para fazer aquela estrada. E o custo? Pô, depende. Quanto que você gasta por dia com aquela obra? Quantos profissionais estão envolvidos ali? Quanto tempo eles trabalham? Quanto que custa a hora daquele profissional? Quais são os insumos que você vai precisar? Qual que é a margem de lucro que você quer colocar em cima? Uma vez que você tem essas variáveis, combinando elas com a sua produtividade e o tempo da obra, você consegue pôr o preço nela. Mas como é que a gente vai fazer isso para software? Como é que a empresa vai conseguir entregar um software com a qualidade específica, tendo certeza que ela vai ficar dentro de um cronograma e dentro de um orçamento? Ela tem que conhecer os seus dados históricos. Isso é inevitável. Se a gente não tem uma noção da nossa produtividade, né, por exemplo, fica impossível da gente atender a qualquer tipo de planejamento. E o PSP, como vocês vão ver,
ele já nas primeiras fases, especificamente nas 2 fases que a gente vai estudar, ele foca especialmente nisso daqui, aquisição de dados históricos, que podem ser usados posteriormente para a tomada de decisão. Ok? Muito bem. O que essas empresas têm feito para conseguir atender a esse objetivo que eu mostrei aqui para vocês, não é? Que é de entregar qualidade dentro do tempo e dentro do valor estimado. Então, vou apresentar algumas coisas aqui para vocês. Primeira delas, eu coloquei aqui os programas de qualidade, né, os TQMs, ou os modelos de maturidade de processo, como preferirem. Normalmente, na literatura, é muito usado o termo modelo de maturidade de processo, um termo mais atual. Basicamente, o que é um modelo de maturidade de processo, ou um TQM aqui? É um conjunto de processos universais de engenharia de software que podem ser mensurados, né, a sua qualidade em níveis de capacidade ou maturidade, como preferirem. É a tal da régua que eu tinha falado. Aqui tem o próprio CMM, que eu comentei agora há pouco, que foi proposto pelo Software Engineering Institute, o mesmo que propôs o PSP. O CMM ele não existe mais, porque ele evoluiu para o CMMI. CMMI eu já devo ter comentado com vocês em sala de aula, em algumas situações, que digamos que uma régua universal para medir a maturidade do desenvolvimento de software de uma empresa. E isso daqui é muito almejado para empresas que pretendem exportar software. Que o que acontece? O CMMI é um modelo de maturidade que é conhecido, não é reconhecido no mundo todo. Então, esse modelo ele começa no nível 1. Qualquer empresa que desenvolve software, por padrão, ela no mínimo tem o nível 1, porque o nível 1 e nada é a mesma coisa, o caos, né, é a mesma coisa, basicamente é isso. E o nível máximo de maturidade que uma empresa pode ter, sendo avaliada no CMMI, é o nível 5. Então, vamos supor que você está contratando uma empresa lá da Índia, uma empresa lá do Paquistão, não sei, algum país aí que você nunca foi, você nunca visitou, você não tem a mínima ideia quem são as pessoas que trabalham lá. Se aquela equipe ela é avaliada em CMMI nível 5, você pode ficar tranquilo, contrata de olho fechado, porque para ela conseguir esse tipo de avaliação, ela tem que ter seguido os níveis mais rigorosos aí de maturidade de desenvolvimento de software, e se ela chegou naquele ponto, ela dá conta de fazer o seu trabalho. Basicamente é isso. Todos esses modelos aqui que eu estou mostrando para vocês, eles seguem mais ou menos essa mesma ideia, tá? Você pega o processo de desenvolvimento de software como um todo, cada um desses modelos de maturidade reconhece alguns subprocessos, e esse subprocesso pode ser alguns que eu já citei, por exemplo, gerência de requisitos, gerência de projetos, gerência de pessoas, gerência de qualidade, gerência de configuração, vários subprocessos que podem existir dentro da engenharia de software, e dependendo da maneira como esses subprocessos são realizados dentro de uma equipe de desenvolvimento, o processo daquela equipe como um todo é avaliado em um nível de capacidade. Esses níveis variam. Aqui, por exemplo, a gente tem o MPSBR, que é o modelo de maturidade brasileiro, não é? A melhoria de processos de software brasileiro, ou MPSBR. A ideia é muito parecida, só que aqui, ao invés de você ter níveis que variam do 1 até o 5, né, igual é o CMMI, a gente tem níveis aqui que variam do nível G, que é o nível mais baixo, até o nível A, que é o nível mais alto. Então, você vai decrescendo aí, né, na ordem alfabética para subir nesses níveis. E diferentemente do CMMI, o nível G não é qualquer empresa que está. Se você não... O equivalente do nível 1 do CMMI é nada no MPSBR. O nível G já é alguma coisa. Para você ser avaliado no nível G, você tem que cumprir alguns requisitos desses modelos de maturidade. Eu não vou entrar muito a fundo nessa discussão de modelo de maturidade com vocês, porque isso é objeto de estudo da Engenharia de Software 2. Lá a gente vê, por exemplo, mais detalhadamente esses modelos de maturidade, como que eles são, como que funciona o processo de avaliação, como que eu consigo implantar um modelo desse. Aqui eu estou passando para vocês só a ideia, tá? Porque ela faz parte da contextualização para a gente estudar o PSP, que é o nosso foco. Além desses modelos de maturidade de processo, a gente tem algumas normas, que aí podemos entender normas aí como ISOs,
que também são aplicáveis a software. O que que acontece? Quando a gente está discutindo sobre modelo de maturidade de processo, nem é muito correto a gente falar que uma empresa ela foi certificada em um nível X de um modelo de maturidade. Certificação é um termo só aplicado para normas. Os modelos de maturidade, eles não são normas, eles são baseados em normas, eles não seguem elas integralmente. Então, o nome mais correto para modelo de maturidade é falar que uma empresa foi avaliada em nível de um modelo de maturidade. E essa avaliação, ela não dura para sempre. Para manter aquela avaliação, normalmente a cada 3 anos, aquela equipe, aquela empresa é submetida novamente para ver se ela manteve o nível, rebaixou ou subiu. Quando a gente fala em norma, aí sim a gente pode falar de certificação. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, de norma ISO 9001. Provavelmente vocês já devem ter comprado algum produto, e lá na embalagem dele, aquela marca estampava com todo orgulho que aquele produto era certificado ISO 9001. O que significa aí o ISO 9001? Né? Que o 9001 não é uma norma de software, mas é muito conhecido, então vale a pena a gente falar. Quando um produto manufaturado, normalmente, é ISO 9001, significa, então, que o processo de construção daquele produto, ele segue rigorosamente o mesmo nível de qualidade. Ou seja, se você pegar uma caixa de canetas, por exemplo, que está lá certificada com ISO 9001, você pode escolher uma caneta ali dentro daquela caixa de olho fechado e rabiscar num papel, porque qualquer uma delas vai escrever exatamente da mesma forma. Isso é o ISO 9001. Os produtos são exatamente iguais. Não é igual, por exemplo, você já deve ter comprado, às vezes, caneta de uma marca que não é muito legal, aí você pega uma, rabisca, não sai. Pega outra, rabisca, não sai. Testa umas 10, na 11ª alguma rabisca, aí você leva ela. Não é ISO 9001, ok? Então não está com a certificação de qualidade adequada. Em software, existem algumas normas de qualidade. Aqui eu estou falando para vocês da ISO 9126, que é da família 9000. Então, tem relação com qualidade de produto. Nesse caso, qualidade de produto de software. Basicamente, falando de forma rasa, tá? Uma norma ISO 9126, ela se preocupa principalmente com a padronização da avaliação da qualidade de vários aspectos do processo de desenvolvimento. Tanto os processos em si, quanto os produtos que são criados, o próprio software, como usabilidade e outros aspectos de qualidade que poderiam ser mensurados dentro do desenvolvimento de software. Tá? Os modelos de maturidade, eles usam alguns aspectos dessa norma para estabelecer a maneira como a gente avalia o próprio nível de maturidade que aquele processo está. É baseado nessa norma ISO, embora não siga ela integralmente. A gente tem outra ISO interessante aqui, que é a ISO 12207. Basicamente, essa é uma norma ISO que estabelece o processo do ciclo de vida da engenharia de software. O que existe dentro do desenvolvimento de software? Levantamento de requisito, projeto de solução, implementação, teste com usuário, implantação, etc. Quais são as etapas do ciclo de vida de um software? Evolução, que eu esqueci de falar. Basicamente, essa norma ISO estabelece isso. Para fazer um software, quais são as etapas que eu tenho que seguir? O que precisa ser realizado? Bom, falei para vocês sobre vários modelos aí, né, que de uma certa forma estão comprometidos com a qualidade do software. Mas, qual que é a deficiência desses métodos que eu acabei de explicar para vocês aqui? De uma maneira geral, pessoal, todos esses métodos que eu mostrei aqui, eles normalmente se preocupam em dizer o que deve ser feito, mas não necessariamente eles dizem como fazer. Eles focam muito mais na organização, ou seja, num grupo de pessoas, numa equipe, do que no indivíduo em si. Isso é ruim do ponto de vista de qualidade de software a nível pessoal. Por quê? Vamos imaginar o contexto de vocês. Profissionais que logo estarão aí no mercado de trabalho, mas ainda inexperientes, porque a experiência só vem com o tempo, isso é natural em toda a carreira. E aí, poxa, você tem lá suas inseguranças, por mais que estejam vindo de uma instituição
muito conhecida pela qualidade dos profissionais que formam e tudo mais, mas essa insegurança pessoal é comum para qualquer pessoa formada em qualquer lugar. Então imagina só, quando você pega esse tipo de metodologia, esse tipo de régua, digamos assim, que só diz o que você tem que fazer, mas não necessariamente como você tem que fazer aquilo, como você não tem experiência, isso para você gera uma certa estranheza, uma certa dificuldade. Eu vou dar um exemplo raso para vocês, embora a gente ainda não vai destacar muito, tá? Se a gente for pegar lá no MPS-BR, que é o modelo de maturidade nacional, lá eu estou destacando aqui GPRs e GRS. Basicamente, aqui no MPS-BR são referentes à gerência de projetos, que são as GPRs, e GRS, que é a gerência de requisitos, lá no MPS-BR. Vamos supor, lá para você estar no nível G do MPS-BR, que é o primeiro nível avaliado dele, existem algumas questões de gerência de projetos, ou seja, algumas GPRs, e algumas questões de gerência de requisitos, ou seja, GRS, que a equipe que está sendo avaliada tem que comprovar que faz. Só que a questão é o seguinte, lá na documentação de implantação do MPS-BR, ele só te fala o que você tem que mostrar que você faz. Só que quando você lê a documentação, você percebe que existem N formas diferentes de se mostrar que você está cumprindo uma GPR específica. N formas diferentes de você mostrar que você está cumprindo uma GRE específica. Quando você não tem uma direção específica, então, algo mais próximo de uma receita de bolo, que te fala o como fazer determinada coisa, se você não tem experiência, você fica incomodado. Fala, poxa, mas eu tenho tantas opções, qual que é a melhor? Estão conseguindo entender essa situação? Na inexperiência, isso é complicado. O PSP, que vocês vão começar a estudar aqui, ele não tem um foco na organização, ele tem um foco no indivíduo. Ele começa a pensar a qualidade lá de baixo, a respeito de um por um que faz parte de uma equipe maior. E ele não fala apenas o que tem que ser feito, ele fala claramente como deve ser feito. Isso, para quem está começando, é excelente, porque é um processo que te ajuda a adquirir maturidade e a se autoconhecer, levantando seus dados históricos. Dali para frente, você está perfeitamente preparado para trabalhar num cenário um pouco mais abstrato, como um cenário de um modelo de maturidade que, conhecendo a si, fica mais fácil de você trabalhar em equipe. Como é que a gente trabalha em equipe se a gente não tem nem noção de como a gente é? A gente não sabe nem como que a gente pode colaborar com aquele time. Concorda comigo? Então essa é a ideia do PSP. Como ter a qualidade do processo de um time sem ter a qualidade individual? É isso que a gente vai fazer agora. A gente primeiro vai obter a qualidade individual para depois obter a qualidade de um time e, por fim, a qualidade do processo. Passo a passo. Então o PSP está aí. Dado essa descrição inicial para vocês, a gente entende que o PSP ele é um framework que vai auxiliar o desenvolvedor a estimar e planejar suas tarefas, assim como vai permitir que ele possa acompanhar o seu desempenho em relação ao que tinha sido planejado, e além disso, ele vai permitir que a gente melhore a qualidade dos produtos que está produzindo. O PSP ele vai te permitir, por exemplo, saber quanto tempo você gasta em cada uma das etapas do processo de desenvolvimento de software. Então você vai saber, olha, eu gasto quanto tempo com análise em média em um projeto? Eu gasto quanto tempo com um projeto em média dentro do desenvolvimento de um software em questão? Eu gasto quanto tempo em média testando? Eu gasto quanto tempo em média programando? Além disso, aonde que eu erro mais? A maior parte dos erros que eu cometo são em atividades de análise, a maior parte dos erros que eu cometo são em atividades de teste, são em atividades de implementação. Uma vez que você sabe onde você erra mais, fica mais fácil de você saber aonde você tem que melhorar. Fala, minha deficiência está em análise, eu erro demais ali. Todo projeto, 50% dos meus erros são em análise, então eu tenho que melhorar as minhas skills ali. Você vai ver, por exemplo, que às vezes lá no seu tempo individual, quando você está trabalhando sozinho, que fique claro que o PSP, pessoal, ele é focado para ser usado, sim, em projetos que você desenvolve individualmente. Se ele está querendo mensurar a qualidade no nível pessoal, ele é aplicado a projetos normalmente pequenos.
mas que servem para você se autoconhecer. Então, vamos supor que lá nesses seus dados históricos você veja que 50% do tempo que você gasta aí durante o desenvolvimento, você gasta projetando. E, sei lá, às vezes você gasta 10% do seu tempo programando, e ainda assim, programando, você comete poucas falhas, porque você consegue ver as falhas também como um dos dados históricos. Logo, a gente poderia, de repente, concluir e falar que, pô, esse cara aí é eficiente programando. Ele gasta pouco tempo ali, conclui a atividade com sucesso e erra pouco fazendo isso. Então, vamos supor, você está entrando num time. Provavelmente você é um cara interessante para ser programador, porque ali você sabe que você manda bem nisso. Os seus dados históricos mostram isso. Mas às vezes você está sendo colocado para fazer teste. Mas você está vendo pelos seus dados históricos individuais que você gasta muito tempo fazendo teste e a maior parte dos erros que você comete durante o processo de desenvolvimento é testando. Então você sabe que ali você tem uma deficiência. Se você for colocado naquela tarefa, você vai prejudicar o time, porque você se conhece. Estão conseguindo perceber em que ponto que eu estou querendo chegar com vocês, com o PSP? É um processo de autoconhecimento mesmo, que eu vou mostrar como funciona. Não vai ficar só no que tem que ser feito, vai ficar a nível de como mesmo. Tem toda uma receitinha de bolo para cada um dos níveis que a gente vai ver, que são os 2 primeiros. Os outros 5 níveis a gente não vai explorar na disciplina. Como eu já adiantei para vocês, o PSP tem como grande objetivo nas suas fases iniciais levantar dados históricos individuais que são de fato quantitativos, tá? Não é dado qualitativo, não. A gente vai levantar números. Você vai saber quantos minutos você gasta em cada uma das fases, em média. Você vai saber o número exato de erros que você comete em cada uma das fases e por aí vai. Vocês vão ver como isso funciona daqui a pouquinho. Resumindo aí questões que provavelmente eu já adiantei para vocês, alguns objetivos aí do PSP. Ele tem o objetivo de auxiliar o desenvolvedor individualmente a gerenciar o seu trabalho, conhecendo os seus próprios talentos e permitindo com que ele melhore as suas habilidades, onde ele perceber que ele tem deficiência. Além disso, ele oferece uma série de métricas e análise para essas métricas. Aqui eu estou apresentando as principais para vocês, tá? No PSP, a gente mensura tamanho de um projeto, né, tamanho tamanho de um projeto de software mesmo, por meio dos LOCs. Né? LOCs aqui é uma abreviação em inglês para Line of Code, linhas de código. Então, a gente dá tamanho de projeto em PSP pelo número de linhas que ele tem. Eu já falei para vocês que linhas de código não é necessariamente uma ótima métrica para mensurar tamanho de software, mas no PSP ela funciona bem porque ela é usada junto com um padrão de codificação e um padrão de contagem. Ou seja, não importa se o profissional A tem uma forma de programar diferente do profissional B. Cada um tem um estilo de programação mesmo, isso é comum. Só que como esses dados históricos eles são individuais, o importante é que a gente estabeleça e siga um padrão de codificação, que eu ainda vou mostrar exemplos para vocês, porque aí se todo projeto seu seguir o mesmo padrão de codificação, vou tentar dar um exemplo aqui. Tem profissional que quando está programando uma função, ou quando está abrindo um escopo, né, um if, um while, por aí vai, às vezes ele abre chave na mesma linha da condicional. Tem profissional que já abre a chave na linha de baixo. Tem profissional que declara variáveis e salta uma linha para usar aquelas variáveis depois. Tem gente que usa tudo junto. Enfim, vocês já devem ter esses vícios de programação, com certeza vocês estão familiarizados com essas pequenas variações, mas concorda comigo que essas pequenas variações podem alterar bastante o número de linhas de código de um projeto? Só que se você segue sempre o mesmo padrão, aquele tamanho baseado em linhas é confiável, uma vez que todos os projetos estão homogêneos naquela forma de programar. Ok? Então, torna-se uma métrica mais confiável. A mesma coisa é o padrão de contagem. Ele é atrelado também, quais linhas que eu conto? Isso tem que ser definido para dar confiabilidade ao seu dado histórico. Você conta linha em branco? Tem profissional que conta, tem profissional que não conta. Você conta linha de abertura e fechamento de escopo? Tem profissional que conta, tem profissional que não conta. Né? Então, o que você conta? Você tem que definir isso num padrão e contar sempre da mesma forma em todos os projetos.
porque aí o seu line of codes vai ser confiável. Além disso, o PSP ele possui métrica para tempo e ele possui métrica para número de defeitos. Ele vai levantar o tempo que o profissional gasta em cada uma das fases do processo de desenvolvimento e o número de defeitos inseridos e retirados em cada uma daquelas fases também. Outra coisa interessante aqui do PSP é que ele vai introduzindo técnicas de engenharia de software de forma gradativa. Vamos supor, você nunca usou o PSP na sua vida, e aí você vai começar a usar agora. Aí você vai começar direto pelo último nível do PSP, que é o PSP 3.0. Você vai ter um baque muito grande, porque ele vai te exigir muitas coisas de uma vez só. Você não está preparado para entregar para essa metodologia o tanto de coisa que ela solicita de você, o tanto de métrica que você vai ter que usar, o tanto de dados históricos que você vai ter que documentar, enfim, torna-se algo enfadonho. Então o PSP, a ideia dele, assim como fazem os níveis de maturidade, é que isso seja introduzido de forma gradativa. Você primeiro usa o PSP 0, depois você usa o 0.1, depois você usa o 1.0, depois o 1.1, e vai subindo de forma gradativa nos níveis, de forma que sempre que você subir para o nível imediatamente acima, o tanto de trabalho adicional que você vai ter em relação ao anterior vai ser muito pequeno, porque você já está totalmente habituado com o nível anterior, aquilo já entrou no seu cotidiano, você já trabalha assim, então você só vai ter uma pequena novidade aí do nível de cima, que faz tudo que o anterior faz, mais alguma coisa. Então, essa é a ideia, fazer de forma gradativa o segmento dos níveis do PSP. Como eu já disse, a gente vai estudar os dois primeiros, que é o PSP 0 e o 0.1. Existem 7 níveis. Basicamente, aqui ele vai estabelecer uma base para a adoção dos modelos de maturidade organizacional, porque uma vez que a gente tem indivíduos que se conhecem, fica mais fácil dos times se gerenciarem e o processo de desenvolvimento da organização, que possui vários times normalmente, funcione de forma madura e eficiente. A gente começa do menor ator envolvido nisso daí, cada uma das pessoas. Bom, existem cursos profissionalizantes para o uso do PSP, tá? Como eu falei, o PSP ele foi proposto pelo SEI, que é o Software Engineering Institute, e existem cursos que são oferecidos pelo SEI quase todo ano. Aqui eu levantei para vocês algumas informações a respeito dos valores desses cursos oficiais do PSP para indivíduos norte-americanos que trabalham na indústria lá, né, que trabalham nas empresas de desenvolvimento e tal. O curso ele custa em torno de $3.000, tá? O valor total do curso. Se você é um indivíduo norte-americano, né, que faz parte da academia, é um estudante, né, de graduação, pós-graduação, ou é um servidor público, um funcionário do governo, diminui um pouquinho, $2.400. E no nosso caso, nós não somos cidadãos norte-americanos, então, enfim, esse valor fica $6.000, certo? Então, esse valor aí não é interessante para ninguém, tenho certeza disso, mas vamos entender um pouco como funcionam esses cursos. Normalmente esses cursos fornecidos lá pelo SEI, eles têm uma duração de, no máximo, 150 horas, que é mais ou menos a metade da duração de uma especialização lato sensu. Lato sensu costuma ter em torno aí de 300, 350 horas de duração, né, uma pós-graduação. Então, fica mais ou menos nesse nível de metade de uma pós, em horas, e ele é baseado em vários exercícios e relatórios que são padronizados lá pelo SEI. É muito comum as universidades oferecerem disciplinas que trabalham integralmente ou parcialmente esse conteúdo do PSP. No nosso caso aqui, a gente trabalha parcialmente o PSP em uma disciplina, mas isso varia caso a caso, vai ser assim que a gente vai aprender. No entanto, se vocês tiverem interesse de fazer o autotreinamento, eu estou deixando aqui sugestão de literatura, que basicamente são os livros oficiais do PSP que são usados nesses treinamentos. Então a gente tem esse livro aqui que foi quando surgiu o PSP, o primeiro livro aí que propôs o PSP foi esse, Introdução ao Processo Pessoal de Software, livro lá de 96, do Humphrey. Esse livro é de 2005, se eu não estou enganado. 2005, exatamente. Ele é um livro de 2005, que tem, inclusive, os roteiros e os exercícios que são usados normalmente aí no curso profissionalizante. Para a disciplina, ninguém vai precisar adquirir esses livros, tá, pessoal? Nosso material de estudo aqui é basicamente
esse que eu estou fornecendo para vocês e outros que vão ficar no ambiente aí virtual de aprendizado, ok? Bom, então vamos começar a conhecer o PSP. Eu já introduzi bastante aqui para que serve, não é? Como que é importante, os objetivos, mas eu tenho certeza que vocês querem ver como que ele funciona. Então a gente vai estudar um pouco sobre ele e um pouco sobre o baseline, que são os 2 primeiros níveis. Aqui eu vou apresentar o PSP como um todo, nos seus 7 níveis. Mas o nosso foco depois vai ficar nos 2 primeiros. Vamos lá, eu tinha falado para vocês que o PSP, ele é um processo que não fala apenas o que tem que ser feito, mas ele fala também o como tem que ser feito. E como que isso funciona? Não é? Como é que é a organização do PSP? A organização do PSP ela é composta por diversos roteiros ou scripts, como preferirem. Na literatura a terminologia varia, mas dá no mesmo, são sinônimos dentro desse contexto aqui. Por meio dos roteiros ou scripts, basicamente o PSP te fala o que tem que ser feito. Ou seja, ele tem lá um script para o processo como um todo e para cada uma das fases do processo de desenvolvimento. Na análise, eu tenho que fazer isso, isso e aquilo. Na programação, eu tenho que fazer isso, isso e aquilo. No teste, eu tenho que fazer isso, isso e aquilo. Na implantação, isso e aquilo. Então, ele te fala o que tem que ser feito em vários níveis aqui. E esses roteiros, naturalmente, eles vão sendo acrescidos de coisas que precisam ser feitas, ou seja, o que precisam ser feitos, dependendo do nível do PSP que você está. Com certeza, os roteiros do primeiro nível, que é o nível do PSP 0, né? Os roteiros são muito mais simples do que os roteiros do PSP 2.1, tá? Ele vai ganhando coisas a serem feitas de forma gradativa. Agora, além dele te falar o que tem que ser feito, ele define vários formulários e padrões que definem como esses dados históricos devem ser documentados, criados e analisados. Então, o formato desses dados e o momento de coleta, ele é definido pelo próprio processo também. Isso não fica em aberto, não é ambíguo. Na verdade, não é nada ambíguo. É muito direto. Você faz isso, você tem que fazer isso fazendo da forma X. Você tem que fazer aquilo fazendo da forma Y. Eu vou mostrar isso para vocês direitinho. De uma maneira geral, quando a gente fala de baseline do PSP, que é exatamente o que a gente vai estudar aqui, o baseline ele é composto aí pelo PSP 0 e pelo PSP 0.1. Nesses 2 primeiros níveis, né, que é o nível base, né, o próprio baseline, como está falando, ele se preocupa em basicamente introduzir para os usuários dessa metodologia as diversas métricas utilizadas para gerar os dados históricos. Então, observe que nessa fase, a gente não necessariamente vai usar os dados históricos. A gente vai começar a construir os dados históricos. A tomada de decisão por meio desses dados vem nos níveis acima. Mas, enfim, passo a passo. Não tem como a gente usar dados históricos, a gente não sabe nem como criar eles e quando. Perfeito? Então, nessas 2 fases, a gente tem métricas para levantamento de dados de tempo e defeito, que a gente vai ver especificamente no nível 0. No primeiro nível já tem métrica para essas 2 coisas. E no segundo nível, que a gente ainda estuda, ele passa a ter métrica de tamanho, que a gente vai mensurar aqui, size, né? E outras questões que a gente ainda vai ver, padronização de codificação, o PIP, que é a proposta de melhoria do processo. Existem padronizações de tipos de defeito, que a gente ainda vai estudar, enfim. Tudo no seu momento. Mas vamos entender o processo de uma forma macro primeiro. Nos níveis acima, considerando, né, que quem for usar o PSP do nível 1.0 ou 1, como preferirem, já sabe ou já usa os 2 níveis anteriores, aqui esse profissional ele já possui dados históricos. Ele já conhece as suas habilidades. Então, nesse nível de maturidade desse processo pessoal, a gente começa a fazer planejamento e estimativa baseado em dados históricos. Então, aqui, ele já começa a influenciar a tomada de decisão. Ok? Que é o Personal Planning Process, que é o nome dado, ou alias aí dado para esses 2 níveis intermediários. Aí a gente parte aqui o Personal Quality Management, que é o gerenciamento de qualidade pessoal. No PSP 2 e 2.1, a gente já está lidando com profissionais que não só
conhecem os seus dados históricos, levantam eles diariamente, como também já conseguem fazer planejamentos e estimativas baseados nos seus dados históricos. A questão agora é se preocupar com a qualidade do software em si. Então, aqui tem questões que envolvem padrões de projeto, padrões de modelagem, revisão de código, tem algumas técnicas específicas de engenharia de software que propõem a qualidade do produto em si, não a qualidade do processo. E qual que é o último nível do PSP, pessoal? Que é o nível cíclico, é o PSP 3. O que esse cara faz? O nível cíclico, basicamente, o que ele faz é aplicar o PSP 2.1 para projetos maiores do que 300 linhas de código. Vejam só, eu não tinha falado que o PSP é voltado para projetos realmente pequenos, que são feitos individualmente? Então a ideia é o seguinte, se você for desenvolver algo que tem, no máximo, 300 linhas de código, seguindo um padrão de codificação e tudo mais que a gente vai aprender, você pode usar até no máximo aí o PSP 2.1. Se você está lidando individualmente, você fala, pô, estou desenvolvendo sozinho um projeto que é muito maior do que isso, professor, não posso usar o PSP? Pode, só que aí você vai ter que quebrar esse problema que tem mais do que 300 linhas de código em vários pedaços menores de software, e para cada pedaço daquele de no máximo 300 linhas de código, você aplica, na pior das hipóteses, ou na melhor das hipóteses, como preferirem, o PSP 2.1. Entendido a ideia? O PSP 3, que é o nível 7, não tem nenhuma novidade em relação ao 2.1, a não ser o fato de que você pode usá-lo em projetos de grandes proporções, quebrando ele em pedacinhos. Ainda está bastante abstrato, mas vai melhorar. Antes, vamos em baby steps aqui, né? Métodos ágeis, fazendo aí os nossos baby steps lá do XP. Cada nível do PSP, e eu mostrei para vocês aqui que são 7 níveis, né, que parte do 0 vai até o 3, cada um desses 7 níveis possui pelo menos 4 roteiros, ou scripts, como preferirem. Lembrando que esses scripts ou roteiros são exatamente os que falam para a gente o que a gente tem que fazer em cada uma das fases do processo de desenvolvimento. Esses 4 roteiros, que pelo menos tem nível que tem mais do que 4 roteiros, mas menos não existe. Então, normalmente existe pelo menos um script que trata o processo como um todo, naquele nível em questão. Tem um script específico que te mostra como fazer planning, normalmente tem mais atividades de análise e projeto aqui. Ele tem também um roteiro que te fala como fazer o desenvolvimento, então aqui tem mais atividades de programação, compilação e teste, mas ele te fala o que tem que ser feito dentro desse aspecto. E a gente tem um roteiro também de post-mortem, ou autópsia, né, fazendo uma tradução literal, que basicamente é o que a gente precisa de fazer quando a gente terminou aquele software. O software está pronto. Antes de eu fechar o projeto, então, e passar isso para o usuário, o que eu tenho que fazer? É a autópsia. Tem algumas coisas a serem feitas aqui. Ok? Ele define direitinho. Quando eu for mostrar os roteiros específicos, isso vai ficar mais claro para vocês. Naturalmente, processos mais maduros têm roteiros mais refinados, ou seja, se você for pegar o roteiro de planning do PSP 0 e for comparar com o roteiro de planning do PSP 2.1, com certeza o roteiro de planning 2.1 é muito mais refinado do que o de planning do 0. Ele vai ganhando coisas ao longo aí dos níveis. E, enfim, existem também formulários, padrões, os formulários padrões e os roteiros são as formas aí de coletar os dados e analisar as métricas. Eu vou mostrar para vocês rapidamente aqui, ó, a lista de todos os scripts, todos os roteiros existentes aí no PSP como um todo, independentemente do nível. Vocês vão ver que os nomes se repetem. Ó. A gente está aqui no PSP 0, lembrando que a gente vai estudar o 0 e o 0.1, o resto não está no escopo da disciplina. Mas vê só, aqui ó, a gente tem um roteiro que é o script do processo. Aqui a gente tem também, ó, que é o script do processo. Aqui a gente também tem, aqui a gente também tem, mas a gente e daqui a gente vai ver para todos, olha lá, o process, e por aí vai. Mas eles não são idênticos, tanto que a gente pode ver que o identificador único desses scripts é diferente, ó. Aqui é o C10, aqui é o C21, aqui é o C30, C41, são de fato documentos diferentes, porque contém informações cada vez mais refinadas.
Isso segue para outras coisas lá. Aqui tem planning, aqui também tem, aqui tem o development, aqui também, post-mortem, aqui também. Enfim, pelo menos esses 4 que eu descrevi, que é o process, o planning, o development e o post-mortem, pelo menos esses 4 existem em todos os níveis. Alguns têm outros a mais. Tipo aqui, ó, aqui tem o probe. O probe é um modelo estatístico que lá no PSP1 a gente pode usar para fazer previsão estimativa. No nível 2 não tem nenhuma novidade além daqueles 4 refinados, no 2.1 não tem, no 3 tem vários, ó. Aqui você tem o template de projeto em alto nível, o script aí, né, o roteiro para revisão de projeto em alto nível e por aí vai. Então depende do nível, ok? Mas pelo menos aqueles 4 que eu mostrei sempre existem. Pensando no processo como um todo, antes da gente começar a detalhar os roteiros e antes da gente começar a detalhar os formulários, né, e os padrões, vamos olhar o processo de forma macro, e isso aqui agora independe do nível que a gente for usar. Se a gente estiver usando nível 0, estiver usando nível 3, a lógica aqui é a mesma. O PSP funciona da seguinte forma: você, desenvolvedor, você, projetista, enfim, que vai usar isso individualmente, vai conseguir orientações sobre o que você tem que fazer em cada uma das 6 fases do processo de desenvolvimento. Você vai conseguir o que você tem que fazer por meio dos roteiros. Tem roteiro que explica tudo. No PSP, ele considera que o processo de desenvolvimento de software, ele possui 6 fases. Tem a fase de planning, tem a fase de projeto, tem a fase de codificação, compilação, teste e autópsia, finalização, post-mortem, como preferirem. Vocês vão ver que na planning é muito focado em atividades de análise, que outros processos chamam de análise. Projeto é projeto, você propõe solução para um problema que já está analisado. Codificação, enfim, implementação. Compilação, dependendo do processo de desenvolvimento em si, é uma fase praticamente nula, porque tem projeto que você não gera um empacotável. Dependendo do você está desenvolvendo, por exemplo, a ferramenta web, dependendo da tecnologia que você está usando, não tem nenhum build, você não está empacotando, você não está, né, transformando aquela linguagem de alto nível para um produto em si. Aquilo já é feito em tempo real, digamos assim. Agora, existem outros ambientes de codificação que a compilação não é algo tão simples. Às vezes o processo de build, empacotamento, linkagem não é nem nada rápido. Então tem uma fase específica para isso. Então vai depender do que você está fazendo. Teste é teste. Você está fazendo validação e verificação. E post-mortem é o que precisa ser feito depois que está tudo pronto. Ok? Mas então, ó, existem roteiros que falam o que a gente tem que fazer em cada uma das fases do processo de desenvolvimento. Aí o pipeline entra aqui, ó, a gente tem requisitos, esses requisitos passam por cada uma dessas fases até o produto final estar pronto. Mas enquanto a gente está em cada uma dessas fases do processo de desenvolvimento, a gente vai coletar dados históricos em cada uma delas. E esses dados históricos, ou logs, são dados aí de tempo, de defeito e de tamanho, dependendo da fase que você está, eles são coletados nos formulários. Os formulários, que seguem alguns padrões, eles te falam como você tem que fazer os OQs, que são os dados que você tem que gerar. Lembrando que aqui no início, no planejamento, a gente alimenta um formulário específico que é o Project Plan Summary, ou o resumo do planejamento do projeto, digamos assim, né, o sumário do planejamento do projeto, se for fazer uma tradução literal. Esse é um formulário especial que ele vai concentrar a maior parte dos dados históricos que você coleta ao longo do tempo. Então, formulários intermediários que a gente alimenta aqui para projeto, codificação, compilação e teste, depois eles alimentam o Project Plan Summary com dados reais históricos, que vão ser comparados com dados de planejamento que você fornece no início daquele processo para o Project Plan Summary. E aí você consegue ter uma noção até do seu nível de precisão entre o que você planeja e entre o que você faz. E a ideia é que, com o tempo, fique cada vez mais próximo o planejado do real, porque você passa a se conhecer melhor. Muito bem. Da mesma forma que os roteiros ou scripts, eles vão sendo refinados a cada um dos níveis do PSP, os formulários ou padrões,
eles também passam por esse tipo de processo. Quanto mais você sobe num nível do PSP, mais refinado ficam os formulários, ou seja, mais dados históricos você tem que colocar ali em formatos cada vez mais específicos e alguns novos vão surgindo. Então, vejam só, a gente já desde o primeiro ponto, a gente se preocupa em guardar log de tempo, guardar log de defeito e padronizando defeitos. Já no nível seguinte, a gente começa a se preocupar com tamanho de software e isso vai ser aplicado aqui pela padronização da codificação e dentro do Project Plan Summary isso fica mais claro. E aí vão surgindo novas situações, que aqui eu não vou entrar em detalhes, mas saibam que existem N formulários e padronizações dentro do processo. O nosso foco vai ser nesses que eu estou destacando aqui, ó, que a gente vai começar a estudar de forma mais detalhada. Então, aqui eu estou dando essa visão macro, como funciona e tal, mas agora a gente vai em cada um desses caras e começar a ver como eles funcionam, o que eles pedem para o desenvolvedor, qual que é o formato desses dados, e vão conseguir fazer aquele pipeline funcionar para esses dois níveis. Tudo bem. Então vamos lá para o baseline do PSP, que o foco está aqui. O baseline, né, que é o processo de medição pessoal, é um processo básico que visa aqui introduzir as principais métricas. Quase todas as métricas do PSP, elas são baseadas ou derivadas dessas três que eu estou mostrando aqui, que já surgem desde os dois primeiros níveis. Então a gente tem tempo, defeito e tamanho. Existem outras métricas que surgem depois, mas sempre baseadas nessas três. Então, vamos começar a estudar esse cara. Outra frase interessante para contextualizar o que a gente vai começar a ver a seguir. Olha só, se você não sabe onde você está, um mapa não vai ajudá-lo. Exatamente. Imagina que te dá um mapa, te joga, sei lá, alguém te venda totalmente, sai passeando com você aí por um lugar que você não tem a mínima ideia de onde é, te joga lá em outro país, te põe numa cidade que você não sabe nem o nome e te dá um mapa. Cara, você não sabe nem onde que você tá. Aquele mapa vai te ajudar em como, se você não tem uma referência. Ah, eu tô aqui no mapa, então daqui eu chego até ali sem uma referência, o mapa não te ajuda. Então, você vai precisar medir, né? Você precisa medir para você saber aonde você tá, senão você não vai conseguir seguir um planejamento. Imagina que você está numa equipe que tem lá um planejamento, ó, esse projeto tem que ficar pronto em um mês e só pode gastar no máximo X de recurso. Pô, se você não sabe quanto de tempo você está gastando, quanto de recursos você está consumindo, você não tem a mínima ideia se você está seguindo o planejamento ou não. Você não sabe se você está atrasado, se você está adiantado. Estão conseguindo entender a ideia? Então, para a gente seguir o planejamento, ou seja, para o mapa ser útil, a gente tem que começar a medir, que é o que a gente vai começar a fazer agora. Lá no baseline, ele vai estabelecer aqui o ponto de partida, então, para a compreensão do processo de software como um todo. Consequentemente, ele é uma base para promover algumas melhorias. E esse entendimento quantitativo, ele vai sendo aplicado aí para cada uma daquelas 6 fases que eu apresentei. Você vai conseguir medir quantitativamente como é que você funciona, planejando, projetando, codificando, compilando, testando, fazendo autópsia. Então, vamos lá. Vendo especificamente esses caras, que aí a coisa vai ficar mais interessante. A gente já contextualizou bem, agora a gente vai ver como que funciona. Considerando o PSP de nível 0, primeiro ponto dele, aqui o que a gente tem do ponto de vista de formulário e padronizações? Lembrando que formulários e padronizações são os que falam para a gente como fazer determinadas coisas. Como levantar os dados, como formatá-los, em que momento formatá-los. Enfim, aqui a gente tem 4 formulários e padrões. O Project Plan Summary, que todo nível do PSP possui um. Aqui os dados históricos ficam concentrados. Aqui a gente já tem de cara o log de tempo, a gente já tem de cara o log de defeitos e a gente já tem de cara o padrão de tipos de defeito. Como assim padrão de tipo de defeito? Eu vou mostrar ele por dentro, mas concorda comigo que quando a gente tem um defeito num software, pode ter sido, por exemplo, uma falha de entendimento de requisito, pode ter sido uma falha no projeto de um teste, pode ter sido uma falha de concorrência, pode ter sido uma falha, sei lá, um erro de compilação.
Concorda comigo que defeito em um software pode ter vários tipos? Então, o PSP, ele se preocupa em, desde o início, não apenas documentar a quantidade de falhas e em que fase elas acontecem, mas ele preocupa também em identificar o tipo das falhas, porque isso vai te ajudar a tomar a decisão individualmente de forma mais acertada. Você pode conseguir, por exemplo, perceber nos seus dados históricos que 90% dos seus erros acontecem na fase de desenvolvimento e eles são fruto de erro de compilação. Aí você vai perceber, opa, eu estou precisando de aprender um pouco melhor essa linguagem de programação aqui, porque eu estou errando muito na hora de compilar, porque eu não conheço essa linguagem direito. Você poderia ter essa conclusão. Diferentemente, por exemplo, de a outra pessoa que durante a fase de projeto ela comete a maior parte dos erros dela e são erros de requisito. Ou seja, cara, melhora a maneira como você está elicitando esses requisitos. Muda as técnicas, combina elas de forma diferente, porque você não está conseguindo entender o problema. Aí na hora que você vai projetar, você falha. A sua deficiência é diferente. Tá bom. Então, vamos ver isso funcionando. Mas lembrando que para usar os formulários, para usar os padrões, a gente segue um roteiro. Então, no script, no roteiro do PSP 0, o engenheiro tem que prever, né, desde o início, uma estimativa de tempo. Só que aí você vai pensar, poxa, professor, é meio que aquela história, né, do que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Aqui vai ficar complicado. Eu não tenho dado histórico porque eu nunca usei o PSP ou outra ferramenta que me permitisse levantar esses dados. A primeira vez que eu for usar o PSP, mesmo no nível 0, a primeira coisa que ele quer que eu faça é dar uma estimativa de quanto tempo eu vou gastar para desenvolver aquele software. Mas se eu não tenho referência, se eu não tenho dado histórico, eu vou fazer o quê? O que você vai fazer, meu camarada? Você vai dar um belo de um lindo chute. Você não tem referência. Isso é horrível. Todo mundo que começa a levantar dado histórico, quando não tem o dado histórico, você tem que chutar. A sua chance de erro é gigantesca. Mas você vai fazer aquele projeto. E já desde o início, nesse seu primeiro projeto, você vai começar a levantar um monte de dado histórico. Tempo, defeito, etc. No seu próximo projeto, quando você for fazer uma estimativa de tempo, você já tem alguma referência. Ó, no projeto anterior eu gastei tanto tempo e tal. Eu vou desenvolver um projeto que tem um tamanho similar, que dá para a gente perceber que o contexto é parecido, eu estou estimando que eu vou gastar mais ou menos o tempo X. Aí você faz o projeto A, B, C, D, o seu dado histórico vai ficando cada vez mais maduro, você se conhece cada vez mais. Quanto mais dado histórico você levanta, mais confiável a sua base de dados fica, porque ela vai ficando mais madura. Então, o profissional ele nunca pode afrouxar a corda de, em algum momento, parar de levantar dado histórico. Ah, eu já tenho dado histórico suficiente. Não vou levantar mais, vou usar isso para o resto da minha vida. Não, poxa. Pensando nessa lógica aqui, você pode mudar o seu comportamento ao longo do tempo. Você vai adquirindo novas skills. Você vai ficando mais eficiente em alguns aspectos que você não era antes. Você passa a errar menos em alguns lugares que você errava muito. Então, se você para de levantar esse dado, sua base histórica passa a estar comprometida. Ela não serve para mais nada. Porque todos nós estamos em constante alteração. Certo? Essas informações elas são fornecidas lá no Project Plan Summary. De que forma? Parecida com isso daqui. Olha só, isso aqui é um trecho de um Project Plan Summary. A gente vai começar a ver ele por partes, tá? A gente vai destrinchando ele aos pouquinhos. E aqui está especificamente o seu planejamento de tempo que desde o início você tem que propor. Então observe, lembre-se que é um projeto pequeno. A gente está trabalhando aqui com um projeto, se não for de forma cíclica, que tem no máximo 300 linhas de código. É pequenininho mesmo, vai ser feito sozinho e tal. Então, olha, para esse projeto aqui, o desenvolvedor tinha chutado que ele ia gastar 180 minutos. Ou seja, 3 horas. Rapidinho. Mas o problema também é pequeno. Então, desde o início, ele deu um planejamento. Ao longo do processo, essa coluna atual aqui, que já tem alguns dados, mas no início não vai ter nada, ela vai começar a ser populada. Olha, eu gastei tantos minutos planejando, eu gastei tantos minutos projetando, eu gastei tantos minutos programando, tantos compilando, tantos testando e tantos no post-mortem. Somou, no final,
Aí comparar com o estimado, você vai ter uma ideia do quão perto ou longe você ficou. Nesse caso, ele tinha superestimado o tempo. Mas calma lá, para a gente conseguir esses dados aqui da coluna actual, a gente ainda tem que ver outro formulário que eu ainda não mostrei. E esses outros campos aqui, to date, percentual, eu vou explicar daqui a pouco. Não vamos focar neles agora, não. Mas entendido a primeira coisa que a gente tem que fazer? Basicamente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é esse cara aqui, ó, no nível 0. Estimar quanto tempo a gente vai gastar. Antes de ter dado histórico, é um frio na espinha. Bom, durante o desenvolvimento, você fez lá a estimativa inicial do processo como um todo. Você nem falou por fases em específico, é como um todo mesmo. Então, durante o desenvolvimento, o desenvolvedor, aqui observa que eu estou seguindo o script, ó, o que tem que ser feito. Então, estou falando aqui o que tem que ser feito, de forma resumida, mas estou falando. Então, enquanto eu estou fazendo as atividades de desenvolvimento de software, o engenheiro, né, ele tem que registrar as suas atividades e o tempo gasto em cada uma delas e também as interrupções. Ele vai informar isso num outro formulário do PSP, que é o formulário de log de tempo. Ele vai fazer isso como? Forma parecida com isso aqui, ó. Aqui a gente tem esse formulário. O formulário não fala como tem que fazer, não é só o que tem que ser feito, é como. Aqui está o como tem que ser feito. Então, olha só, esse cara, no dia 19/8, ele começou determinada atividade às 16h25 e acabou ela às 16h30. Foi uma atividade da fase de planejamento, aqui, ó, que é a fase de planning, tá? A abreviação dela aqui. E o delta dela foi de 5 minutos. Ele fez uma outra atividade que começou nessa hora, acabou nessa hora. Então, no caso, ela durou 30 minutos, porque é a diferença aqui do final para o início. E era uma atividade de design. Aqui, lembre-se que está em inglês. Então, aqui não vai ser desenvolvimento, atividade de projeto, design. Nessa terceira atividade que eu vou destacar uma questão interessante para vocês. Veja só, esse cara ele falou que ele começou essa atividade às 17h05, acabou ela às 17h40, mas ele teve uma interrupção de 3 minutos. Por que ele teve essa interrupção? Ele atendeu o telefone. Então, durante esse telefonema, ele não estava codificando, que é a atividade de codificação. Logo, o delta aqui não foi de 35. 35 não seria 40 menos 5? É 40 menos 5 menos 3, deu 35. O delta sempre é o tempo útil da atividade, porque é o tempo que você está produzindo. Se você for considerar suas interrupções aqui no seu tempo de desenvolvimento, isso fica complicado, pô. Porque tem gente que enrola muito, tem gente que não enrola. Você tem que considerar o tempo que você gasta realmente fazendo, produzindo o produto para ele ficar pronto. Vocês vão pensar, cara, que coisa estranha. Todo mundo pensa isso quando começa a usar o PSP. Então significa que qualquer microtarefa que eu tenho que fazer, eu vou ter que documentar o tempo? Isso é uma babá que vai ficar do meu lado, eu vou ter que anotar tudo que eu estou fazendo? É. Basicamente é isso. Só que vocês vão ver que existe software que vai ajudar a gente a fazer isso. Nas nossas 2 próximas aulas, vão ser também sobre o PSP, só que vão ser aulas mais práticas, aulas demonstrativas práticas, que eu vou apresentar para vocês uma ferramenta oficial do PSP que se chama Process Dashboard. Tem um instalador dela já aí no Google Classroom, eu vou falar dele daqui a pouco, onde isso fica ajudando a gente aí durante o desenvolvimento a quantificar esses tempos e erros da forma assim o mais próximo possível do natural. Não é totalmente natural desde o início. Mas lembre-se que o PSP ele é em níveis. O seu primeiro impacto no PSP é esse, começar a levantar dados. Pô, mas que incômodo, eu estou levantando esses dados todos e tal. Daqui a pouco você acostuma com isso. Você levanta esses dados históricos sem nem perceber. Aí vai vir a próxima fase. Uma vez que você já está acostumado a levantar dado histórico, aquilo não é um peso para você mais, agora você vai começar a fazer planejamento baseado nesses dados. Aí a sua preocupação vai ser só planejar e estimar, porque o resto você já está acostumado. Acostumou com planejar e estimar com dado histórico, aí vão melhorar a qualidade. E aí você chegou lá no topo do PSP. É assim que funciona. Ainda no nível 0 tem mais coisa para fazer. Além da gente registrar o tempo gasto em cada uma das atividades, existe um outro formulário que tem que ser alimentado ao longo de todas as fases do processo de desenvolvimento do PSP, independentemente do nível de maturidade,
que é o formulário de registro de defeitos. Nesse formulário, a gente registra não apenas os defeitos, como também o tempo que a gente gastou para consertar eles e o tipo do defeito que foi registrado. Ok? E em que fase ele aconteceu. Como é que é esse formulário, professor, para eu saber como tem que ser feito? O formulário está aqui, ó. Vamos ver alguns aspectos dele. Esse formulário, para cada defeito, você tem que informar a data, um número que é uma chave primária do defeito, tá? Então todo defeito tem um identificador único. Além disso, todo defeito ele tem um outro identificador único para descrever o tipo daquele defeito. Esse defeito foi o quê? Um erro de compilação, uma falha de requisito, uma falha de teste, enfim, que tipo de erro que foi? Esse cara aqui, ó, foi extraído do C20. Eu tinha mostrado para vocês que todos os formulários, roteiros e scripts do PSP possuem um identificador único. O C20, eu vou mostrar, se eu não me engano, no próximo slide, basicamente é a padronização de defeitos do PSP. Ele já fornece alguns defeitos por default, mas cada desenvolvedor tem a autonomia para incrementar o C20, criando os seus próprios tipos de defeitos. Afinal de contas, não importa se a minha base de dados históricos é diferente da sua. O que importa é que ela sempre siga o mesmo padrão. Além disso, esse formulário de registro de defeitos, ele tem que falar em que fase aquele erro foi injetado. Nesse caso aqui, ó, ele foi injetado na fase de design, né, na fase de projeto. E ele foi removido. Quando? Nesse caso aqui, ele foi removido na fase de testes. Então, foi falado aqui a fase que ele foi removido. Tem uma descrição desse erro, que pode estar contido aqui, nesse formulário. Então, basicamente está lá, o contador de passos avançou um a mais no loop. Então, era uma falha lá de codificação mesmo, no seu contador. Além disso, o que a gente tem aqui? Ó? O fix time. Esse erro, desde o momento que a gente começou a corrigi-lo até o momento que a gente acabou de corrigi-lo, gastou aqui 47 unidades de tempo. Essa unidade de tempo vai depender se é hora, se é minuto, depende do padrão que você está usando. Ok? Mas é o tempo gasto para corrigir o erro. Tem um campo aqui que não está preenchido, que é o fix defect. O que é esse campo? Vamos supor que quando eu estava corrigindo o erro 001, eu identifiquei ou eu gerei um novo erro no programa. Então eu estava consertando um erro e no processo de consertar, eu criei um erro, ou eu identifiquei um erro. Como eu tenho um segundo erro identificado, eu não teria que documentá-lo também? Para esse segundo erro que eu identifiquei quando eu estava consertando o erro 1, provavelmente o number dele aqui vai ser 002, porque é o identificador único desse segundo erro. Mas o fix defect aqui vai ficar 001. Ou seja, é a chave primária do primeiro erro. Ou seja, quando eu estava corrigindo o erro 001, eu identifiquei o erro 002. Nesse caso, esse campo aqui ficou vazio porque o erro 001 não foi identificado ou injetado quando eu estava corrigindo um outro erro. Mas se for, eu tenho que fazer esse cruzamento também. Muito bem, se eu tiver outros erros, eu vou documentando aqui, ó, number, type, inject, por aí vai. O C20 que eu tinha falado agora para vocês, ó, o padrão dele é esse, mas isso é customizável. Ele tinha falado que era um erro 80 aqui, não era? O erro 80 é especificamente um erro de função. Então foi um erro aí num método, numa função, numa declaração lá, num uso, alguma coisa assim. Ele tem outros tipos de erro, ó. Tem erro de sintaxe, tem erro de documentação, tem erro de atribuição, tem erro de ambiente, que vai estar relacionado às ferramentas que você está usando, que pode ter, devido a uma ferramenta específica que você está usando para programar, testar e tal, injetou um erro. Você tem erro relacionado a dados, que aqui pode se referir ao banco. Você tem erro de empacotamento, que é um erro de build, erro de interface, que pode ser interface gráfica ou de comunicação entre módulos. Enfim,
Lá no Process Dashboard, vocês vão ver que esse C20 ele é customizável. Lá você pode abrir ele e colocar erro 101, é o erro do tipo tal. Erro 103, é o erro do tipo tal. O importante é que a sua base histórica esteja compatível com o seu padrão de tipos de defeito. Senão, ela não serve para nada, porque você não vai saber identificar que tipo de erro você mais causa ou mais corrige em determinada fase do desenvolvimento. Faltou, então, falar da autópsia. O que é a autópsia aqui? Que é a fase de finalização. Lá no script, vamos considerar, então, que eu estou seguindo o script. Lá no script ele me fala que a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar a minha estimativa de tempo total. E aí eu comecei a analisar, projetar, programar, testar, etc. Enquanto eu estou fazendo isso, eu estou documentando os erros que eu tive, o tempo que eu gastei em cada uma das atividades e tal. Aí eu acabei, cheguei na finalização. O que o script do processo fala que eu tenho que fazer durante a autópsia? Basicamente, todos os dados coletados de tempo, defeito, eles vão ser resumidos, sumarizados. Então aqui a gente vai totalizar o tempo e os defeitos por fase durante todo o processo de desenvolvimento. Isso vai ser feito lá no Project Plan Summary, que é o principal formulário do processo. E aí a gente vai voltar ele aqui, ó. A gente já tinha alimentado ele no início aqui com planejamento, agora a gente tem aqui, ó, o atual. O que é o atual? Considerando, lembra que quando eu estava registrando o tempo, lá naquele formulário de registro de tempo, eu colocava para cada atividade em que fase ela aconteceu e qual que era o delta dele? Aquilo vai sendo somado. E no final daquele projeto em questão, isso aqui, ó, 5 minutos, é a soma do tempo de todas as atividades de planning que eu fiz durante esse processo de desenvolvimento. Esse 30 é a soma de todas as atividades de design que eu fiz durante esse processo. E por aí vai. Logo, esse 117 é a soma de todos esses caras aqui. Mas o que é o to date, que eu não tinha falado ainda? O to date basicamente é seus dados históricos, pessoal. Aí você vai falar, professor, mas por que é dado histórico? Esse campo to date aqui, ele está idêntico ao campo actual. Ele está idêntico porque o sujeito que usou esse Project Plan Summary, esse projeto atual dele, era exatamente o primeiro projeto dele usando o PSP. Então, na hora que ele concluiu o primeiro projeto, os dados históricos dele, basicamente, eram exatamente os dados do projeto atual. Só que no próximo projeto que esse cara for fazer usando o PSP, o actual dele vai ser 1. O to date vai ser a soma do que tem aqui agora com o próximo atual. Então, ele vai sendo incrementado projeto a projeto. Então, a coluna to date, ela tem, então, o total de tempo que você gastou na sua história. Ou seja, somados todos os projetos que eu fiz na minha vida usando o PSP, eu gastei 5 minutos em atividades de planejamento. Eu gastei 30 minutos em atividades de design. Essa é a lógica. E o to date percentual, então, enfim, percentualmente a distribuição, é o perfil do desenvolvedor. Esse cara, por exemplo, tudo bem que aqui a gente só tem um projeto, não é tão confiável para a gente estabelecer um perfil. Mas vamos supor que isso aqui fosse dados de, sei lá, fruto de 50, 60 projetos que ele fez. Você poderia perceber o seguinte, ó, esse cara aí, ele gasta muito mais tempo em atividades de codificação. 27,4% do tempo dele desenvolvendo software é programando. E ele faz pouco teste, pô. Esse cara aqui, 4% do tempo dele é testando. Será que ele não tinha que testar mais? Daqui a pouco eu vou mostrar os defeitos também, tá? Que eu tô falando só de tempo. Como que isso aqui pode influenciar na definição desse planejamento nos seus próximos projetos? O seu planejamento basicamente pode ser isso daqui, ó. O seu to date dividido pelo número de projetos. Vamos supor que esse sujeito aqui, ó, esse to date, ele fosse fruto da soma de 10 projetos seus. Vamos supor que fosse. Então, pô, somado seus 10 projetos que você desenvolveu na sua vida, você gastou aqui 117 minutos desenvolvendo software. Eu sei que é bem pouco, mas só para ilustrar. No próximo projeto de software que você for fazer, quando você for estimar o tempo, o que você pode fazer? 117
dividido por 10, que é a minha média. Então, eu vou ter ali, sei lá, 11,7 minutos, que é em média o tempo que eu gasto. É baseado nos meus dados históricos. Só que como que isso aqui pode ser confiável, pessoal? Isso aqui só pode ser confiável se a sua base histórica de dados, ou seja, o seu to-date, for verticalizado. Professor, não entendi. Traduz isso aí para mim. Vamos lá. Vamos supor que você é um cara que desenvolve perfeitamente bem, é muito ambientado com desenvolvimento mobile nativo para Android. Você é o cara desenvolvendo nativo em Android. Você é muito produtivo ali. Só que, poxa, você não programa tanto para web, conhece pouco Python e chegou um projeto Python para você desenvolver para web. Provavelmente você vai demorar mais tempo ali, vai errar mais, porque não é uma tecnologia que você domina, certo? Não é legal você misturar esse projeto Python nessa sua base aqui de projetos Android. Porque se a gente for pegar esse bolão, falar, não, eu vou misturar tudo que eu faço na vida, eu programando em Ruby, eu programando em Python, eu programando em Android, e para todo projeto meu eu vou basear nesses dados históricos. Não, isso não vai te ajudar muito. O ideal é que você tenha um to-date para projetos Android, que você tenha um to-date para projetos web com Python, que você tenha um to-date para projetos em Ruby, porque aí aquele dado histórico ele passa a ser mais confiável, porque ele reflete o seu perfil de forma homogênea, não heterogênea, em projetos que às vezes você é super produtivo e outros que você é pouco produtivo. Pensa nesse caso do Python que eu te falei. Você tem lá essa base histórica, isso aqui reflete só Android, que você é super produtivo. E aí você teria, em média, aí, 11,7 minutos por projeto, não é isso? Aí chega o projeto Python para você. Você vai olhar e falar, pô, ok, né? Vou colocar ali e tal, e beleza, vou gastar 12 minutos para fazer isso. Aí você gasta um dia. Pô, mas lógico, é muito diferente, o cenário é muito diferente. Você não pode usar esse dado histórico para esse outro cenário, certo? Se você for verticalizando a base histórica, isso vai facilitar para você. E é muito interessante que essa verticalização aconteça também por características de projeto, não só por tecnologia. Pode ser, por exemplo, projetos, sei lá, e-commerce, projetos que são para a área médica, projetos. Se você conseguir verticalizar também por características da regra de negócio, isso também é interessante. Porque às vezes o cara ele detém muito conhecimento tecnológico, mas pouco conhecimento de uma regra de negócio. Então, aquele dado histórico pode comprometer. Eu, por exemplo, conheço bastante de Android, mas eu não conheço nada de medicina. Se chegar um aplicativo para eu desenvolver para a área médica, pode ser que eu vou demorar muito tempo para fazer, não porque eu não conheço a tecnologia, mas porque eu não conheço a regra de negócio. Então, mas eu tenho muitos aplicativos para a área acadêmica. Então, eu sou super produtivo ali com aquela tecnologia, aquela regra. Então, verticaliza, tanto para a tecnologia quanto para a regra de negócio, que esse dado histórico vai ser mais efetivo. Dá para fazer esse tipo de verticalização nas ferramentas que a gente vai usar, lá no Process Dashboard. Ok? O Project Plan Summary, ele tem também a parte para sumarizar os defeitos. E aí a lógica aqui é a mesma. A gente não veio documentando os defeitos que foram injetados, a fase que o defeito ocorreu, a fase onde ele foi removido. A gente não veio fazendo isso ao longo de todo o processo. Isso vai ser documentado aqui também. Ó. Nesse caso, no projeto atual, tinha tido 2 falhas injetadas durante design, 5 falhas injetadas durante a codificação, e no total eram 7. E essas 7 falhas elas foram removidas como? 6 delas foram removidas durante a fase de compilação e uma durante a fase de testes. O to-date e o to-date percentual é a mesma lógica, tá? Embora aqui esteja idêntico, é porque esse é o primeiro projeto dessa pessoa. Então tá idêntico por isso, mas aqui você tem o total de erros injetados em cada uma das fases do processo de desenvolvimento. E aqui você tem o total de erros removidos em cada uma das fases do processo de desenvolvimento. Serve para quê? Pô, esse cara aqui, ó, vamos supor que fossem muitos projetos, ele poderia perceber o seguinte, ó, eu erro muito programando e eu não erro testando. Então, teoricamente, eu sou melhor testador do que programador. Eu erro menos ali. Em contrapartida,
Eu soluciono muito bem erros durante a compilação. E quase nunca eu resolvo erros enquanto eu estou testando. Sei lá, isso vai direcionando as suas tomadas de decisão, você vai conhecendo o seu perfil. Mas tem um cara aqui para a gente dar destaque, ó, o After Development, né, ou depois do desenvolvimento. Aqui que está 0, poderia ter 1, 2 ou 3, se a gente fosse documentar erros que foram encontrados e removidos depois que o software está em produção. Vamos supor que essa linha aqui, e no to date, ela fosse muito alta. Tá? Vamos supor que aqui tivesse, sei lá, 6 aqui, 7 aqui, 70 aqui. O que a gente poderia concluir? O cara, provavelmente você está testando pouco. Você está deixando escapulir muito erro para o seu usuário descobrir. Então a qualidade do seu software não está legal, está batendo na mão do usuário, ele está encontrando um monte de falha que você poderia ter encontrado antes, testando mais. Isso poderia ser uma direção, se esse dado fosse muito alto. Tá? Só para ilustrar para vocês. Pensando no PSP 0.1, o PSP 0.1 ele basicamente faz tudo isso que eu acabei de mostrar do PSP 0, só que ele começa a se preocupar também com a medida de tamanho e com propostas de melhoria do processo, melhoria contínua. Então aqui, o que ele introduz? A gente continua documentando tempo, a gente continua documentando falha, continua fazendo estimativa baseada nessas coisas. Estimativas manuais. Nas fases mais acima do PSP, essas estimativas elas passam a ser automáticas, usando modelos estatísticos. Bom, mas aqui a gente já tem que começar a mensurar tamanho. Então o PSP faz isso por meio de linha de código. Linhas de código nova, linhas de código que foram deletadas, linhas de código que foram atualizadas, linhas de código que foram reutilizadas. Só que para a gente poder usar essa métrica, ele introduz um padrão de codificação. No PSP, já existem alguns padrões de codificação, como, por exemplo, o de C++ proposto pelo próprio Humphrey, né, que é quem propôs o PSP, o TSP e o CMM. Existem outros de Java, proposto por Albuquerque, de Power Builder, que é um ambiente que pouco se usa hoje em dia, proposto por Silva. Mas a gente vai aprender nas próximas aulas como criar o nosso próprio padrão de codificação. Eu, inclusive, vou abrir um e vou mostrar para vocês, ilustrando. Basicamente, ele vai definir como que você declara um método, como que você declara uma variável, como que você chama um método, como que você nomeia as coisas, né? Se você usa camel case, upper camel case, lower camel case, snake case, enfim. O que você usa? Então, um padrão de programação vai ser definido, vou mostrar para vocês. E além disso, nessa fase, eu também vou mostrar nas aulas práticas por meio da ferramenta, a gente tem o PIP, né, que é o Process Improvement Proposal, né, que é a proposta de melhoria do processo. Basicamente é um formulário onde, nessa fase, a gente começa a se preocupar com melhoria contínua e começa a propor melhorias para coisas que não funcionaram bem. Então, você acabou de desenvolver um software, e você começou a perceber, falou, sei lá, a maneira como eu levantei requisito para um software com essa característica não foi legal. Eu acho que ficaria melhor se eu usasse a técnica XYB. Coloca lá no PIP. Né? A maneira como eu testei não funcionou muito bem, escapuliu muito erro, eu gastei muito tempo, muito recurso, eu acho que funcionaria melhor de tal forma. Coloca lá no PIP. Na próxima vez que você for fazer, tenta melhorar. Então, é aprendendo com os próprios erros. De uma maneira geral, a gente vai conseguir entender melhor esses detalhes nas duas próximas aulas, quando eu vou mostrar para vocês o PSP de uma forma mais prática, usando o Process Dashboard, que é a ferramenta oficial do PSP, que pode ser obtida por meio desse link. Ela é multiplataforma, tá? Lembrando para vocês, ela é multiplataforma. Tem a versão dela aqui, ó, a gente vai em Downloads, tem ela aqui já configurada para o PSP, tem ela para o TSP, tem ela para o Windows, para Linux, para Mac, então todo mundo vai poder usar. Mas no nosso ambiente aqui do Google Classroom, já tem um link para a versão específica que eu vou apresentar durante as aulas para vocês. Aqui, ó, se a gente vai em qualidade de software a nível pessoal, aqui a gente tem os slides que a gente está usando. A gente tem, inclusive, os scripts e formulários, o resumo de cada um deles para cada uma das fases, que a gente vai destrinchar melhor nas aulas práticas, tá? Usando a própria ferramenta, mas eles estão aqui para vocês estudarem.
Olha lá, para os dois níveis, que são o nosso foco, depois vocês vão olhar com calma. Tem um exemplo de padrão de contagem que a gente ainda vai destrinchar nas próximas aulas, padrão de codificação, tanto para Java quanto para C++. E tem aqui o link, ó, para o Process Dashboard. Tem ele tanto para o Windows, que é esse que eu estou passando o mouse aqui em cima, quanto para Mac e Linux, que é um .jar, né? Então é compatível com ambas as plataformas. Aqui é a versão 11.5, se eu não estou enganado. Não é a versão mais nova, mas é a que eu vou demonstrar em sala. Como eu não estou acostumado com a versão mais nova da ferramenta, eu faço questão de disponibilizar, que eu vou ensinar, porque se a mais nova for muito diferente da que eu for apresentar, vocês podem ficar confusos na mais nova. Então fica aqui, quem quiser instalar por meio desses links, não tem problema. Então, basicamente, pessoal, nas nossas duas próximas aulas, eu vou apresentar para vocês detalhadamente o PSP 0 e o 0.1, com todos os seus guias de execução, os seus scripts e formulários, usando uma ferramenta. E aí eu vou tentar demonstrar isso em pequenos projetos. Essas aulas práticas, elas vão ter pequenos exercícios para vocês realizarem, eu vou deixar depois no ambiente para vocês, que são softwares pequenos que vocês vão ter que desenvolver. Para isso eu peço para vocês fazerem algumas coisas de análise, projetar algumas coisinhas, testar algumas coisas e usando o PSP para levantar esses dados. Vocês vão se ambientar com isso nessas duas aulas práticas e depois a gente vai ter na disciplina, para exercitar isso de fato, o trabalho prático de PSP, que já está especificado aqui no Google Classroom desde o início da disciplina. Logo, logo, vocês já vão ter todo o conhecimento necessário para fazer o projeto, vai ter muito tempo. Vocês já podem dar uma olhada depois, se quiserem. Vale 10 pontos cada um das fases aqui, totalizando o trabalho de PSP, vai valer 20 pontos. Ele vai ser individual. Então, por meio das aulas práticas, vocês vão ter informação o suficiente dessa metodologia para fazer os trabalhos e começar a usar no dia a dia. Aí lá na Engenharia 2, que a gente vai voltar a falar sobre métricas, isso que a gente começa a ver com o PSP passa a ser ainda mais útil quando a gente for estudar alguns processos de desenvolvimento para equipes, né, métodos ágeis e coisas como análise de ponto de função, enfim, essas engrenagens elas vão se encaixar mais na próxima disciplina. Aqui o foco é mostrar para vocês que levantar dado histórico é importante e a gente já consegue fazer isso desde pequenos projetos que a gente realiza sozinho, porque isso ajuda na tomada de decisão depois profissionalmente. Tranquilo, pessoal? A parte teórica que a gente tinha para ver do PSP é exatamente essa. Essa é uma unidade bem curta. O slide vai além, tá? Aqui vocês têm todas as outras fases do PSP que a gente não explora na disciplina. Depois vocês podem estudar por curiosidade, se quiserem. As duas próximas aulas são focadas no PSP 0 e 0.1. Vai ser uma aula prática do PSP 0 e uma aula prática do PSP 0.1. Aí a gente fecha essa unidade. Um abração para vocês, para quem eu não encontrar, bom descanso, até mais.